Hoje a gente vai falar sobre um assunto de gente grande. A gente vai falar sobre sexo. Que tal? Mas antes de mais nada, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse. E caso você ainda não seja inscrito, por gentileza, queira se inscrever. Ativa o sininho para receber as notificações com os próximos novos vídeos que vão surgir. Lembrando que esse nosso canal, Desabafando com Nívia Martins, ele tem dois aspectos. Primeiro, é o cotidiano, é o dia a dia, aquilo que você gostaria muito de falar e não tem para quem. E, por outro lado, a gente também estuda, aprende um pouco sobre a área da saúde. Hoje, nesse programa, a gente vai falar sobre sexo. E é muito importante que a gente quebre de uma vez por todas o tabu que envolve esse tema. Sexo. Eu falei tabu, sim, porque a sensação que eu tenho é que é algo pecaminoso, é algo que não deveria ser feito, é algo que assim, aflige ainda alguns pensamentos humanos, fazendo com que a pessoa perca-se dentro de um contexto que é tão importante e tão necessário até para a formação da espécie humana. Aliás, o sexo, ele tem essa conotação de multiplicação da espécie humana. Mas eu não quero, nesse momento, falar a respeito disso. Mas sim o que leva o tema a ser citado como um tabu. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós possuímos áreas denominadas erógenas, ou seja, aquelas áreas, aquelas regiões em que, quando estimulada, desenvolve o prazer, a vontade e a necessidade. Nós podemos, nesse caso, discernir situações, pessoas, porque cada um é um. Então, a primeira coisa é, a área de fulano não é como a área de ciclano. A área, por exemplo, erógena da mulher pode estar aqui, ó, na orelha. Não é só na mordidinha, no beijinho, mas naquilo que se fala, naquilo que se escuta. Também está na boca. Muitas mulheres também citam aqui a ponta do nariz. Outras, a extensão do pescoço. Outras, barriga, coxa. E as áreas propriamente ditas, que são os veículos sexuais. A vulva, a vagina, clitóris. O homem, ele já é mais fácil de ser estimulado, porque a principal área do homem são os olhos, é o ver, é a aparência. E claro, depois ele vai se envolver num contexto geral, atingindo a toda a extensão do seu corpo, porque ele precisa de um prazer completo, já que ele tem um órgão externo, erétil. Sim, a mulher também tem, claro. Porém, o clitóris na mulher, ele fica dentro, ele fica protegido entre os grandes e pequenos lábios. Já o homem não. Ele precisa, inclusive, ter o seu membro 100% ereto para que ele consiga realizar a penetração. E assim, dar seguimento ou mesmo concluir aquilo que ele iniciou. Então, a área erógena do corpo da gente precisa ser conhecida, reconhecida e estimulada. Não é pecado nenhum o homem se tocar quando ele sente prazer, assim como não é pecado nenhum a mulher se tocar quando sente prazer. Porque, em primeiro lugar, no ato sexual, você precisa conhecer o seu corpo.
Você precisa conhecer os mecanismos do seu corpo para utilizá-lo da melhor maneira possível. E desse modo, sair realizado dessa situação em que você agora se colocou. Deixa eu te fazer entender o seguinte. O sexo, ele está vinculado ao amor e à paixão. E qual é a diferença desses dois sentimentos? Amor e paixão, já que muitos falam do sexo como a realização do amor. Outros, o impulso da paixão. No entanto, sexo é fisiológico, é a necessidade do corpo, é um grito. Esse grito, ele vai acontecer quando estimulado por essas áreas erógenas, o qual me referi ainda há pouco. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que sim, amor e paixão estão vinculados ao sexo, mas não necessariamente para a realização do ato precisa estar ali concentrado. Até porque é necessário uma loucura. Quando eu digo loucura, eu falo do prazer total, da entrega total, para que seja realizado de fato aquilo que foi proposto, aquilo que foi desejado. A área erógena, quando tocada, quando estimulada, ela leva ao orgasmo, que é aquela liberação. É aquilo que eu falei ainda há pouco a respeito de loucura, entrega, prazer completo, necessidade realizada, vontade de realizar tudo novamente. Claro, de acordo com o nosso corpo, de acordo com a resistência do nosso corpo, porque a gente precisa se acalmar, acalmar os nossos fluxos circulatórios para que todas as coisas entrem em ordem, já que o orgasmo tirou tudo do lugar. O orgasmo mexeu com a cabeça de tal forma que há pessoas que falam: ai, onde é que eu tô? Eu nem sei. O que eu fiz? O que eu falei? Mas também não quer saber, porque sabe que foi bom. E aí o corpo ele começa a entrar novamente no eixo, no equilíbrio. E quem sabe tudo reacende novamente. Eu digo quem sabe, porque aí entra a questão do amor. Veja bem, o sexo por si só, ele se faz, porque como eu disse, é uma necessidade fisiológica. Mas o amor ele precisa da paixão para ele se manter. Eu não estou falando do amor de irmão, do amor de mãe, do amor de pai, do amor de filho, do amor pelo trabalho, pelo estudo. Não. São áreas diferentes. O amor é algo completo, ao mesmo tempo complexo, porque ele encontra-se em tudo aquilo que te dá alegria, que te dá felicidade, que te dá motivação. O amor é aquele elemento necessário na alma humana para que coisas se realizem. Empatia, sinceridade, fidelidade. Mas quando eu me refiro ao amor entre duas pessoas, eu estou aí falando de algo que precisa ser também misturado com a paixão, que é o gás, que é o prazer, que é a vontade da entrega. Veja, o prazer, a vontade da entrega, a vontade de possuir aquela pessoa, de estar com aquela pessoa, aqueles momentos em que você se pega pensando naquela pessoa, são momentos de paixão, de entrega. E é isso que estimula o amor entre duas pessoas que escolheram estar juntas. Então, na hora do sexo, é natural que
o fisiológico tenha a sua atividade, entre em ação. Nesse momento, mistura-se tudo. Não são só as secreções, não é só saliva, não é só o gosto. Mistura-se o olhar, mistura-se a lágrima, o sorriso, mistura-se o toque da língua, o toque da boca em todos os locais que puderem ser estimulados, sem tabus, sem preconceitos. Não, essa área não pode, é pecado. Nem pense em tocar ali está errado. Não, eu estou falando de coisas que vão dar prazer ao seu corpo, porque é isso que o sexo busca, prazer pelo corpo. E aí, gente, tem que ter paixão envolvido para que depois desse enlace, depois dessa união, as coisas voltem a acontecer. E não interessa se são iguais, não interessa se as áreas são iguais, mas são sempre novas descobertas, são sempre novos desejos, novas vontades, novos estímulos, às vezes um olhar, às vezes um sorriso, às vezes um toque, às vezes nada, um silêncio. Porque a respiração ela diz muito. É disso que o sexo precisa. E quando se trata da paixão, nesse caso, ela está bem ligada a esse contexto sexo. Porque ela é toque, ela é vontade, ela é contato, é ela quem vai estimular o que vem depois. Depois que o fogo baixa, depois que o prazer se faz, depois que as respirações começam a entrar no ritmo, depois que o coração começa a diminuir a sua frequência, depois disso tudo, até mesmo quando a nossa temperatura corporal começa a cair, entra o amor, que é aquele deitar no peito do outro, acariciar o cabelo, acariciar a pele, conversar, falar, se colocar. Engraçado que na hora do amor, o casal, ele nem pensa em lembrar de como foi o sexo, porque ele sabe que foi bom. Mas geralmente ele nem verbaliza sobre isso. Quando existe amor. Tá dando para entender? O amor é que faz tudo dar certo. A frequência dá certo. No entanto, não é pecado nenhum você liberar o seu fisiológico. Mas o amor, ele dá aquele prazer maior depois que o prazer do corpo é saciado. Aí entra o amor. Então daí vem o tabu, a questão do fazer o sexo com amor. Aí é um tabu. Mas nós, como pessoas esclarecidas, entendemos que ele é fisiológico. Então o que eu estou querendo dizer a você é que não é pecado nenhum você se entregar totalmente. Primeiro, conhecendo o seu próprio corpo, sabendo do que ele é capaz. Ou imaginando, porque a gente na realidade nunca sabe. Até porque todas as coisas são diferentes, né, a todo momento. Mas conhecendo o seu corpo, dominando o seu corpo e se entregando sem preconceitos na hora da realização do seu prazer, de saciar a sua vontade, a sua necessidade. Se isso for feito pela paixão, com essa motivação, vai ser maravilhoso, vai ser inesquecível. E até pode ser que o amor surja a partir daí. Muitos casais descobrem quanto se amam depois de uma boa relação sexual, de um bom sexo.
Porque, como eu disse, a área erógena está em qualquer lugar. Muitos depois do sexo, outros depois da conversa, outros depois do olhar, outros depois do beijo. Não importa. Se houver amor, o final vai ser duas pessoas tentando equilibrar o seu ritmo respiratório, cardíaco, a sua temperatura, ali, em silêncio, ou falando sobre coisas do seu cotidiano. E é espontâneo a vontade de começar tudo outra vez. Então, não mistura as coisas. Sexo é sexo. Paixão está no sexo. Mas o amor supera tudo, porque faz tudo começar outra vez. Bom, é isso. Não sinta vergonha de falar sobre esse assunto. Não sinta vergonha de falar que você se toca, que você... Aliás, não precisa falar se você não quiser. Isso é um problema teu. Mas procura conhecer o seu corpo. Procura conhecer as suas áreas, para que você sinta maior prazer. Para que você estimule o prazer do outro. E vamos ser felizes, porque sexo é saúde, sexo é vida, sexo é fisiológico. E amor, o amor faz tudo começar outra vez. Um beijo para você. Mais uma vez, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar esse vídeo e não esquece também de se inscrever. Eu preciso muito de você para que esse canal possa continuar e a gente possa falar sobre tantos outros assuntos que são vetados pela maioria da sociedade. Um beijo grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.